Boa tarde. Vamos iniciar o último dia de palestras do 33º CONEAGRE. Meu nome é Ana Mandi e eu sou vice-presidente da FEAGRE. Só vou dar uns recadinhos antes de eu passar a palavra. Ao pessoal que está assistindo, vocês podem fazer perguntas no chat durante a palestra, que aos minutos finais nós vamos reservar para responder essas dúvidas. Ao final da palestra, a gente vai disponibilizar um questionário de chat para contabilizar a presença. Lembro também que as palestras ficarão disponíveis no final do evento durante 24 horas, assim como os formulários, para caso vocês tenham perdido alguma palestra. Passo a palavra agora ao Murilo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Murilo. Eu sou estudante de Engenharia Agrícola na Universidade Federal do Paraná, campus avançado de Jandaia do Sul e terceiro suplente da FEAGRE. E vamos iniciar o nosso quinto e último dia de palestras do 33º CONEAGRE. A primeira palestra do dia, uma palestra bônus, devido ao assunto em alta nos últimos tempos, tem como tema o Sistema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ILPF, com o professor Fábio Regis de Souza, que possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal de Rondônia, mestrado e doutorado em Agronomia pela Universidade Federal de Grande Dourados. Atualmente é professor da Universidade Federal de Rondônia e tem experiência na área de agronomia com ênfase em física do solo e manejo do solo, especialista em pastagens e ILPF. E reforçando os recados, para quem está assistindo, vocês podem fazer as perguntas no chat durante a palestra, que nos minutos finais serão dedicados aí para tirar essas dúvidas. Agradeço novamente a presença de todos e agora eu passo a palavra para o palestrante. É com você, professor. Obrigado, Murilo. Obrigado, Ana. Obrigado a todos aí. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Ok? Pessoal, gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite para estar compartilhando com vocês, discutindo, aprendendo um pouco mais sobre os sistemas de ILPF. Então, eu agradeço de antemão o convite da Federação dos Estudantes de Engenharia Agrícola e Engenharia Agrícola e Ambiental, por convidar para participar desse momento aí do Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia Agrícola, Engenharia Agrícola e Ambiental e Engenharia de Biosistemas. Como o Murilo falou, meu nome é Fábio, sou professor aqui na Universidade Federal de Rondônia, sou um dos líderes do grupo de pesquisa chamado GEPACIPA, que é um grupo de pesquisa em estudos de pastagens e sistemas integrados de produção agropecuária. Nos últimos 5 anos nós temos atuado especificamente nesse assunto, mais pontual em sistema ILPF. E a nossa proposta nessa tarde aqui é nós apresentarmos para vocês de forma geral o que são os sistemas ILPFs e também apontar alguns resultados já obtidos ou com ILP ou com ILPF, tá? Então, novamente agradeço e gostaria de mencionar também que eu sou um dos embaixadores da Aliança CIPA. A Aliança CIPA são vários grupos de pesquisadores que atuam na área de avaliação de sistemas integrados de produção agropecuária, que tem como início aí a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Paraná e a Universidade Federal de Rondonópolis, em parceria com o Serviço de Inteligência em Agronegócio, a CIA. Nós somos compostos por vários pesquisadores que atuam especificamente com sistemas integrados em produção agropecuária. Ao longo da apresentação, nós vamos mencionar mais um pouco sobre a Aliança CIPA, tá? Pessoal, sempre surge essa pergunta, O que é ILP, o que é ILPF, o que é IPF ou CIPAs, Quando nós vamos para a definição do termo, a expressão popularizou os sistemas ILP, ILPF ou IPF, Esses termos eles se tornaram mais popularizados, mais comuns no dia a dia, principalmente em função da adoção dessa expressão pelos embrapianos, pelos pesquisadores da Embrapa. Então, essa expressão ILP, ILPF e IPF, ela se tornou popular principalmente pela adoção desses pesquisadores. Então, se tornou um termo técnico no dia a dia.
Mas quando nós consideramos um sistema integrado de produção, né, que envolve vários sistemas de produção, e nós buscamos isso na literatura, ou até mesmo no que a FAO recomenda, a expressão mais técnica e científica correta seria CIPAS, né, que são sistemas integrados de produção agropecuária, né. Então, a gente, no comum, no dia a dia, a gente sempre usa o ILP ou ILPF, mas quando nós vamos escrever um manuscrito, ou um artigo, ou algo mais científico, a expressão mais correta, mais próximo daquilo que é recomendado pela FAO, seria CIPAS, né, que são Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. Definido ao uso do termo, eu trago para vocês aqui um resultado recente, publicado dia 5 de outubro, com relação ao uso dos ambientes agrícolas, né, ou o uso dos solos ou dos biomas em função da categoria de uso. Se nós considerarmos aqui, pessoal, por exemplo, a região onde nós nos encontramos aqui na Amazônia, né, o bioma amazônico, nós entendemos, por esse trabalho de Mello, que mais de 83%, quase 84% desse bioma está sob vegetação natural ainda. E que 12,6% dele é ocupado por pastagens. E apenas 1,37% é ocupado por agricultura. Dentro dessa agricultura, não é agricultura apenas de monocultivo. Se a gente considerar a Amazônia ainda produz várias outras espécies que não estão associadas ao monocultivo de uma única cultura, por exemplo, como soja ou como milho. Aqui nós temos produção de cacau, cupuaçu, açaí, né, café, bastante expressivo. Quando nós pegamos aqui a região dos Pampas, né, uma parte do Rio Grande do Sul aqui, esse trabalho de Mello levantou que 52% aproximadamente dele é vegetação nativa, 39% é utilizado com agricultura, 2,8%, quase 3% é utilizado com silvicultura e quase 1% aí com outras atividades ou áreas urbanas. Se a gente transfere essa informação para a floresta atlântica ou para esse bioma de Mata Atlântica, o que nós temos? Nós temos aí 26% de vegetação nativa, 32% aproximadamente de pastagem, 17% de agricultura, 14% de agricultura e pastagem, 4% de silvicultura. Por que eu fiz questão de colocar essa informação, pessoal? Tem sido discutido frequentemente, né, para fazer expansão das áreas agrícolas, aí tem sido desmatado, tem sido derrubado áreas de vegetação nativa, mas quando a gente pega um dado recente, que foi publicado numa revista internacional, com qualis altíssimo, e a gente observa isso, a gente vê que nem sempre isso condiz com uma realidade. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é para esses outros valores, principalmente ocupados por pastagens, né? Se nós considerarmos que nesses biomas, de forma geral, boa parte deles são ocupados por pastagens, e se a gente considerar o que o Dr. Moacir Dias Filho comenta na maioria dos seus livros, nós teríamos aproximadamente aí de 50% a 60% das pastagens no Brasil com algum nível de degradação. A gente vai até ver algumas degradações que ocorrem, o que ocorre nessas degradações mais adiante. Por que eu estou chamando a atenção para isso, pessoal? É que o ILP, o ILPF ou CIPAS, eles entrariam especificamente nessas áreas, né? Para fazer uma recuperação desse potencial produtivo dessas áreas. Diante disso, a gente pode traçar um entendimento da seguinte forma. É muito comum no dia a dia, quando a gente faz visita aos produtores ou acompanha algum projeto de pesquisa em propriedade ou algum projeto de extensão em alguma propriedade, sempre surge aquela ideia, assim, vou plantar um capim novo, uma forrageira nova, né? Quer seja de diversos gêneros que nós temos no mercado brasileiro,
Aí sempre tem essa moda, pasto novo, capim da moda, a gente tenta pegar o capim da moda. Entretanto, quando considera esse capim da moda ou esse capim novo, o que é muito comum ou é mais frequente ocorrer é que por esses capins ou essas forrageiras terem um alto potencial produtivo, não é levado em consideração o ajuste de carga dessas áreas, ou seja, coloca uma taxa de lotação alta. Aí ocorre um superpastejo, né? Devido a essa superlotação, com o passar dos anos, o que tende a acontecer, pessoal? Começa a ter uma redução na produção, começa a ter uma redução de disponibilidade de alimento para esses animais, consequentemente reduz a taxa de lotação, aumenta os estágios de degradação dessas áreas, consequentemente aumenta o custo de produção nessas áreas. Tudo isso envolvido por um mau manejo ou um manejo inadequado. Aí, quando nós vamos para as causas de degradação, a principal causa de degradação seria a baixa disponibilidade de N. O que causa a baixa disponibilidade de N? Onde que o nitrogênio está no solo? É tanto que quando nós pegamos uma análise de solo, nós não temos ali teor de nitrogênio. Mas dá para nós quantificarmos quanto tem de nitrogênio nessas áreas através da matéria orgânica. Então, quando começa a ter uma redução do conteúdo de matéria orgânica no solo, né? Começa a ter essa redução, nós começamos a enfrentar problemas com relação ao vigor dessa área. Além disso, começa a ter o quê? Uma redução na qualidade e produtividade das forrageiras. Se começa a perder a produtividade, a qualidade, começa a deixar o solo mais exposto. Deixando o solo mais exposto, nós começamos a ter problema com a ausência de cobertura desse solo. Consequentemente, nessas áreas começam a surgir plantas daninhas, plantas invasoras ou ervas daninhas. Como nós mencionamos no início desse ciclo da causa de degradação, começa a reduzir o teor de matéria orgânica. Potencializa o aumento da taxa de compactação. Consequentemente, se o solo está compactado, com menor teor de matéria orgânica, com menor cobertura do solo, vai afetar a infiltração de água no solo. Afetando a infiltração de água no solo, nós começamos a ter um problema principalmente com erosão, que seria um último estágio de degradação numa área dessa. Consequentemente, nós temos um estágio avançado de degradação da forragem e do solo. Então, para reverter essa situação, pessoal, como é que nós podemos reverter essa situação? Através dos sistemas integrados de produção agropecuária. Quis colocar apenas aqui, a título de conhecimento, que são os mais comuns, né? De acordo com Balbino, 2011. Ele menciona que integração lavoura-pecuária ou agropastoril é um sistema de produção que integra o componente agrícola, né, uma cultura anual, e o pecuário em rotação, né, pode ser em rotação, pode ser em consórcio ou em sucessão, na mesma área e em mesmo ano agrícola ou por vários anos agrícolas em sequência intercalados. A gente vai até mostrar algumas dinâmicas desse sistema. O integração pecuária-floresta ou silvipastoril seria um sistema de produção que integra o componente pecuário, né, a pastagem animal, e o florestal, em consórcio. E esse sistema de produção é mais direcionado para áreas com dificuldade para implantar lavouras, como soja, milho, girassol, algo nesse sentido. Um terceiro conceito seria a integração lavoura-floresta, ou silvi-agrícola, que é o sistema de produção que integra o componente florestal e agrícola pela consorciação de espécies arbóreas com cultivos agrícolas anuais ou perenes. Esse silvi-agrícola tem sido mais comumente adotado por produtores que consorciam espécies arbóreas com espécies de cultura perene, né? Em algumas situações, banana, café,
algumas espécies com o componente arbóreo no sistema. Não é muito comum com a agrícola, né, com soja, ou milho, ou girassol, ou assim por diante. E por fim, talvez o mais completo, integração lavoura-pecuária-floresta, ou agro-silvio-pastoril, que é um sistema de produção que integra os componentes agrícola e pecuária em rotação, consórcio ou sucessão, incluindo também o componente florestal na mesma área. Então, o componente lavoura restringe-se ou não à fase inicial de implantação. Então, é o que nós teríamos nessa imagem, né? Uma lavoura de soja, o bovino e o componente arbóreo. Traduzindo isso em números de que nós temos no Brasil, existe disponível no site Rede LPF algumas informações quanto aos sistemas adotados. Então, essas informações aqui são de 2015 e 2016, não está atualizado, né? Mas aqui de 2015 a 2016, que nós temos, até então, o principal estado que tinha adotado algum desses sistemas era o estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso e Rio Grande do Sul, muito semelhante à área adotada, né? Depois nós temos aí Goiás, Minas Gerais e Goiás. Se nós considerarmos aqui por região, pessoal, né? Nós considerarmos isso por região, nós temos aí no sul do Brasil áreas plantadas no Paraná, com área sobre o uso agropecuário 9.387.000, mais ou menos, Rio Grande do Sul 7 milhões, Santa Catarina 3 milhões. E aqui seria um quanto que nós teríamos de área com a adoção do sistema de integração lavoura-pecuária ou integração lavoura-pecuária-floresta. Aí, dentro desses sistemas, quais são os componentes mais frequentemente encontrados nessas propriedades? 83% delas adotam o ILP, né, que seria a agricultura com a pecuária. 9% o ILPF, 7% a pecuária floresta e 1% apenas a floresta agricultura. Aí foi feito um levantamento de quais os principais motivos que levaram esses produtores a adotarem o ILPF. E aqui é uma situação bem comum, o relato dos pecuaristas. Os principais relatos seriam a redução do impacto ambiental, recuperação de pastagens, rotação de culturas por necessidade técnica, aumento da rentabilidade por hectare, diminuição do risco financeiro. Isso os pecuaristas relatando o porquê que adotaram este sistema. Os agricultores, aumento da rentabilidade por hectare, diminuição do risco financeiro, rotação de culturas por necessidade técnica, recuperação de pastagens e, por último, redução do impacto ambiental. Aí, em algumas regiões do norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, algumas regiões do Tocantins, tem acontecido uma dinâmica diferente. Quem tem adotado o sistema de integração lavoura-pecuária são os pecuaristas. Ou seja, principalmente para esse potencial de reforma de pastagem. E quem começou a adotar esse sistema de integração, raramente a gente observa um produtor regredindo, deixando de usar o sistema. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, o que a gente observa é que ele começa, sei lá, com 100 hectares, vai para 200, vai para 300 e assim por diante, tá? Uma coisa que não era muito comum, esperava-se que quem fosse mais adotando esse sistema fossem os agricultores. Aí, se a gente considerar o que tem disponível para que era do programa ABC, nós tínhamos que até 2009, né, a meta em 2009 era incrementar em 4 milhões de hectares com ILPF em todo o país até 2020. Ou seja, de 2009 a 2020 era para incrementar 4 milhões. Entretanto, entre 2010 e 2015, o incremento foi de 5,96 milhões de hectares, atingindo a meta em 5 anos. Posteriormente a ter atingido essa meta, foi estabelecido no Acordo de Paris que a meta para o Brasil, então, seria pelo plano ABC incluir mais 5 milhões nesses 15 milhões de hectares.
Então, até 2030, a ideia era chegar aos 9 milhões de hectares, só que esse patamar ele já foi atingido, tá, pessoal? Hoje já tem estimativa aí de 15 milhões de hectares sendo cultivados com o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Reforçando isso, nós temos recente aí a divulgação desse selo, né, que seria o selo de produto de carne de carbono neutro. Ou seja, o que é a carne de carbono neutro? É uma marca conceito parametrizável e auditável que visa atestar a carne bovina produzida em sistemas integrados, tipo pecuária-floresta ou lavoura-pecuária-floresta, e ter este selo. E com o passar do tempo, esse selo ser um potencial de agregação de valor nessas carnes, tá? Daí esse trabalho que está no Ministério da Agricultura, mencionando lá no site do Ministério, relata o seguinte, que 200 árvores por hectare seriam suficientes para neutralizar o metano emitido por 11 bovinos adultos por hectare por ano. Aí, se a gente considerar que a taxa de lotação usual no Brasil média é de 1,2, esse potencial de neutralizar metano pelo componente florestal supera em quase 10 vezes essa taxa de lotação que nós temos no Brasil. Pensando nisso, pessoal, os sistemas integrados de produção agropecuária, ele visa a sustentabilidade. O que o professor Anginoni menciona com relação a isso? Que são os sistemas integrados de produção agrícola e pecuária, os quais seriam caracterizados por serem planejados para explorar sinergismos e propriedades emergentes, frutos das suas interações nos compartimentos solo, planta, animal, atmosfera, de áreas que integram atividade de produção agrícola e pecuária. Então, seria o uso desse componente. Quando a gente pensa na sustentabilidade, tem o aspecto social, ambiental e econômico. Rapidamente, quais seriam algumas das contribuições sociais? Melhoria de qualidade de vida, né, do produtor, né? Econômico, a maior rentabilidade por área. Ambiental, redução do impacto ambiental por emissão de gases de efeito estufa, além de redução potencial de uso de agrotóxicos. Então, ele se encaixaria nesse tripé da sustentabilidade. E o que considera ainda essas propriedades emergentes, né, em sistemas integrados? Uma autossuficiência, ou seja, uma redução da demanda de uso externo para dentro da propriedade, ou seja, a redução de uso de produtos agrícolas, tais como defensivos, né, agrotóxicos, vai reduzir o uso de herbicidas. E já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por esse efeito da camada protetora ali, da palhada sobre o solo. Então, é um exemplo disso, de autossuficiência. Outra seria a resiliência, reação à diversidade. Como é que explica um solo, aqui no norte do Mato Grosso, com saturação por saturação por alumínio acima de 50% e tendo raiz de soja nessa camada, né, bem distribuída. O que exemplifica isso? Uma das exemplificações disso, ou uma das constatações, seriam que esse sistema proporciona resiliência, principalmente pelo efeito do sistema radicular da forrageira criar bioporos, e esses bioporos, ao essas raízes liberarem compostos para o solo, ele acaba complexando esse alumínio. Uma outra seriam produtividades primárias e secundárias, o envolvimento direto de várias atividades na mesma área, potencializando esse aumento de produtividade. E uma outra propriedade emergente desses sistemas integrados seria a eficiência, ou seja, a resposta em função à unidade de insumo. Por exemplo, o adubo fosfatado que foi utilizado para a soja, ou para o milho, ou para uma outra cultura anual, que permaneceu, que ficou o resíduo dele ali, ele vai beneficiar a cultura sucessora, né? Beneficiando a cultura sucessora, está tendo uma melhor resposta por unidade de insumo.
Além disso, nós temos essas características, que os sistemas integrados de produção agropecuária, eles favorecem, pessoal, a quebra de ciclo de pragas e doenças, a redução de incidência de plantas daninhas, melhora a intensificação do uso da terra, a gente vai mostrar alguns exemplos para vocês, proporciona a recuperação de pastagens degradadas, aumenta a diversificação dos sistemas de produção, aumenta a renda e a qualidade de vida do produtor, melhora a conservação do solo e da água, aumenta o potencial de eficiência do uso de insumos e de mão de obra e de recursos, e tem uma adequação ambiental. E nós vamos ver algumas dessas principais características a partir de agora. Então vamos relembrar como se deu essa complexidade de sistemas, né? Até um tempo atrás, nós tínhamos basicamente o preparo convencional do solo. O que é o preparo convencional do solo? Seria, pelo termo mais comum de definição, seria a aração seguida de 2 gradagens, né? E quando a gente pensa nesse sistema, onde nós temos operações frequentes no solo, o que nós promovemos nesse solo? Nós promovemos a desestruturação do solo, ou seja, a gente começa a fragmentar mais o solo, quebrando agregados, diminuindo a qualidade estrutural desse solo. E quando isso ocorre, quando existe essa fragmentação, a gente expõe o material orgânico ali à ação dos micro-organismos. E ao expor a ação dos micro-organismos, a gente começa a perder carbono para a atmosfera, né? Ele começa a ser liberado e vai perdendo carbono, né? Quando esse carbono está complexado, que ele está num sistema mais racional de uso, né? A gente aumenta a agregação do solo, aumenta então o potencial de fixação desse carbono no solo. Além do mais, esse preparo convencional do solo, quando ele ocorre frequentemente, a gente acaba pulverizando o solo, favorecendo em áreas com declividades mais acidentadas, com topografias mais íngremes, o arraste de partículas. Então ocorre um arraste dessa partícula, promovendo uma erosão. No início talvez laminar, depois evoluindo para insulco e quiçá talvez evoluindo para uma alvossoroca. A partir do momento que entendeu-se que o uso do plantio direto promoveria a redução desse potencial erosivo, né? Por quê? Porque aquela cobertura sobre a superfície do solo, deixada pela cultura antecessora, ela reduz o efeito do impacto da gota sobre o solo, ou seja, ocorre uma redução da energia cinética da gota sobre a superfície do solo. Então, quem vai dissipar essa energia é a palhada que está sobre a superfície do solo. Além desse benefício da redução do impacto da gota, nós começamos a ter o quê? Melhoria na qualidade do solo pelo acúmulo de matéria orgânica. Isso é um dos benefícios dos sistemas, do sistema plantio direto. Mas se a gente considerar as premissas do sistema plantio direto, né, que é a ausência de revolvimento ou revolvimento apenas na linha de semeadura, né, rotação de cultura, cultivo em contorno e presença de cobertura, que seriam as premissas do plantio direto, no Brasil o que a gente tem visto, que é o que a gente poderia considerar como semeadura direta ou plantio direto, não como um sistema. Por que eu faço essa ênfase? Porque, de forma geral, em algumas áreas agrícolas no Brasil, a sucessão de cultura é que predomina. O que seria essa sucessão? Seria o cultivo de soja seguido do cultivo de milho. Então, isso é uma sucessão ano após ano, sem uma rotação de cultura aqui. Quando começou-se a adoção desse sistema integrado de produção agropecuária, então evoluiu aí para a agricultura com a pecuária. Então nós começamos a ter o cultivo da cultura anual, o cultivo da cultura na segunda safra
e depois ainda um período de pastejo nessa área. E depois evoluiu ainda mais para o uso do componente arbóreo. Pensando-se nisso, pessoal, nesse sistema, o que nós teríamos numa área que adota os sistemas integrados de produção agropecuária? Nós teríamos lá o componente arbóreo, né? A cultura anual, depois na segunda safra ou safrinha nós teríamos o milho, depois nós teríamos, depois de um período aí de junho, julho, nós teríamos em algumas regiões forrageiras sendo pastejadas por esses animais. Pessoal, qual foi uma das grandes... por que no centro-oeste brasileiro e nas áreas de fronteiras agrícolas aí, no Mato Piba, essa sucessão soja-milho deu muito certo? Observem aqui até a título de exemplo, olha a profundidade do sistema radicular da soja. Se nós considerarmos o ciclo da cultura da soja há tempos atrás, nós poderíamos observar a seguinte situação. Nós tínhamos um ciclo de soja que variava de 110 a 140 dias, né? Um ciclo mais longo. Hoje nós temos cultivares de soja variando de ciclo de 90 a 110 dias, ou seja, encurtou-se o ciclo aí em algumas condições até 50 dias. Por que eu estou fazendo essa ênfase, pessoal? Porque o sistema radicular ele vai ter que se estabelecer mais rapidamente, né? E a gente precisa ter condições para que ele se estabeleça. Então nós temos essa condição, concentra-se, 80% do sistema radicular da cultura da soja, ele concentra-se aí até 40 centímetros de profundidade. E por que essa dobradinha deu muito certo? Porque o milho, por possuir um sistema radicular mais agressivo e produzir mais volume de raiz, em algumas situações chegando a 10 vezes mais que a cultura da soja, a soja que posteriormente viria sendo cultivada sobre esse sistema, ela penetraria o sistema radicular da soja por bioporos deixado por essa cultura do milho, né? A gente vai ver mais adiante alguns exemplos disso. Então, favoreceu, melhorou também o sistema para a cultura da soja. E quando nós incluímos no sistema forrageiras, que tem esse potencial de ir ainda mais profundo, fazer essa ciclagem de nutrientes em camadas mais profundas, né, com maior potencial do sistema radicular, e ainda mais estimulada pelo efeito do bocado do animal, que toda vez que vai ali, que ele dá o bocado, que ele provoca esse estímulo na planta, o bocado do animal gerando esse estímulo em emitir novas raízes, né? Emitir sistema radicular, favorecendo esse sistema ainda mais o aprofundamento, ainda mais a exploração pelas forrageiras. Além disso, pessoal, nós temos o efeito das excretas desses animais, das fezes e da urina. A gente vai ver mais adiante alguns trabalhos realizados no Rio Grande do Sul, fazendo a avaliação dessa distribuição na área de cultivo em sistemas integrados. Se a gente considerar ainda o potencial das espécies arbóreas, que estão buscando lá em camadas mais profundas também, e quando as suas folhas senescem também, elas acabam enriquecendo uma faixa aqui no sistema integrado. Aí uma coisa que sempre pode surgir, pessoal, os animais vão extrair eles vão extrair e vão levar embora esses nutrientes, né? Aí foi feito um trabalho aqui pelo grupo GPCIPA do Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eles avaliaram as exportações, né? E o que se observou, pessoal? Resultados de 14 anos está publicado na revista Geoderma. O que se observou? 95% do fósforo, do potássio, do cálcio, do magnésio são exportados via grãos. E que o componente animal exporta apenas 5% disso. Ou seja, se a gente considerar a soja aqui, ó, a sua extração, 44% do fósforo é extraído pela soja e 50% pelo milho. O potássio, 58% do potássio é exportado pela soja e 37% pelo milho. O cálcio, 31% pela soja e o milho, 68%. Magnésio, 35% pela soja e 64% pelo milho. Aí, se a gente considerar a exportação pelo animal, apenas 6% daquilo que é produzido da área
é exportado pelo animal de fósforo, 5% de potássio, 0,5% de cálcio, 1% de magnésio. Pessoal, como eu falei anteriormente, quando você inclui uma forrageira, que você inclui essa forrageira, e essa forrageira está sob pastejo, né? Tem pastejo nessa área, ele melhora muito a qualidade do solo. Observe essa imagem, né, onde foi feita uma avaliação do sistema radicular. Olha a distribuição do sistema radicular da braquiária nesse sistema. 4% na camada 0 a 20, 3,39 na 20-40, 4,29 na 40-60 e assim por diante. O que eu estou chamando a atenção de vocês, pessoal? Observe aqui na camada de 80 centímetros a 1 metro. Na camada de 1 a 1,20 m, 14%. E assim vai descendo até uma camada de 2,40 metros. O que isso significa, pessoal? Que a forrageira no sistema, ela potencializa a ciclagem de nutriente, buscar nutriente numa camada mais profunda. Imagine só, aí nós podemos até depois gerar em algum momento alguma discussão com relação. Eu pergunto aos senhores, o subsolador conseguiria fazer isso? Apenas o efeito de subsolagem provocaria fendas no solo ou criaria poros nessas camadas, né? Criaria poros. Além disso, deixaria essa matéria orgânica, faria essa ciclagem de nutriente? É uma coisa para a gente pensar posteriormente, né? Observe aqui essa imagem. Além de criar poros no solo, além de criar os poros no solo, é importante que o solo não só apenas crie os poros, mas que esses poros, tão importante quanto criar, é que esses poros tenham continuidade, né? Que eles sejam contínuos. Por quê? Imagine aqui onde está essa imagem com o canivete. Se uma raiz começa a entrar aqui, a hora que ele encontra essa camada impeditiva, encontra essa camada compactada aqui, se ele não tem um poro, o que é uma tendência do sistema radicular fazer? Ele se deslocar horizontalmente até encontrar uma forma de ele penetrar no solo. Porém, pessoal, quando nós temos uma forrageira ou essa diversidade de culturas no sistema, acontece isso daqui, ó. Nesse caso aqui específico é algodão, né? Nós temos o algodão entrando aqui em um bioporo deixado pela cultura antecessora, que era uma forrageira, né? Olha só, o gasto energético que ele ia ter para produzir essa raiz e fazer com que essa raiz rompa a camada, né? Rompa a camada, ele produziu, proporcionou que isso se fosse extrapolado para a parte aérea da planta. Se vocês observarem aqui, pessoal, estão vendo aqui, ó, nessa camada, onde ela tem uma coloração diferente, isso aqui são liberação de compostos orgânicos deixado pela raiz antecessora. Olha só, aqui essa imagem do professor Anderson Bergamin fazendo essa demonstração. Aqui, fazendo essa mesma comparação, ó, soja, sem utilizar a forrageira como cultura antecessora. E olha aqui a forrageira. Essa imagem aqui é aquela imagem da foto que eu mostrei anteriormente, da estratificação da distribuição desse sistema radicular, pessoal. O que nós temos? Nós temos aquela imagem que eu mostrei anteriormente. Está vendo aqui, ó, descendo dentro de um bioporo, descendo a camadas profundas dentro de um bioporo, com saturação por alumínio alta aqui embaixo, mas a raiz lá embaixo, né? E aqui, ó, a raiz abraçada a outra, né? Ela continuou. Como é que se explica isso, né? Aí dentro desses sistemas de manejo, pessoal, nós temos esse manejo do sistema onde o mais comum é soja, milho, forrageira e a introdução dos bovinos. O que nós observamos aqui? Seriam os estudos que apontam para a indicação da qualidade desse solo, pessoal. Nós melhoramos, na maioria das vezes, nós melhoramos os atributos físicos do solo, como densidade do solo, aumento da porosidade, resistência à penetração, se não reduz, é como se fosse na mesma condição do natural, força de tração, pressão e agregação.
Nos atributos químicos, os estudos já apontam que melhora os atributos de acidez do solo, ou seja, melhora a qualidade do solo em relação à sua acidez. Reduz o potencial tóxico dos nutrientes e tem efeito sobre os elementos traços também. Com relação aos atributos biológicos, melhora a atividade e a biomassa microbiana, além de aumentar a diversidade microbiana. Com relação ao manejo, dos manejos nos sistemas, ele aumenta o teor de matéria orgânica, melhora a agregação, melhora a qualidade do solo, principalmente a qualidade hídrica do solo, e proporciona a ciclagem de nutrientes. Então, quando a gente maneja corretamente este ambiente em sistemas integrados, a gente tem essas melhorias. Aqui nós temos um efeito, pessoal, do sistema, onde mostra para vocês onde tem o pastejo e sem o pastejo. Esse esquema apresentado para vocês, quem tiver curiosidade depois, pode entrar no site da Aliança CIPA, que tem um link lá chamado Você Sabia? E alguns trabalhos que são produzidos pelos grupos de pesquisa ligados à Aliança CIPA, é feita essa dinâmica de apresentação. Então nós temos aqui um efeito, pessoal, foi feito um estudo onde a professora Amanda estudou a dinâmica da presença do animal em pastejo no ambiente sem pastejo. Olha só, com pastejo aumentou o pH do solo até a camada de 20 centímetros. Sem o pastejo, essa melhoria na qualidade da aplicação do calcário ficou só até 7,5 centímetros. Aumentou a saturação por base até 40 centímetros. Aqui até 7,5 centímetros. Reduziu a saturação por alumínio até 40 centímetros de profundidade. E aqui até 20 centímetros de profundidade. Então a aplicação de calcário superficial, numa área com pastejo e sem pastejo, melhorando a qualidade química do solo. Aqui eu mostro para vocês quanto é liberado pela palhada, nos sistemas integrados, e quanto isso equivaleria em fertilizantes. Por exemplo, nitrogênio, na palhada 26,5 kg, e o equivalente fertilizante 59. Fósforo, 7,3 e 93 equivalente do fertilizante. Potássio, 42,3 e 51. Isso, pessoal, se a gente fizesse uma conversão, não considerem um valor aqui, porque esse dado foi publicado em 2014, mas é apenas o que é equivalente em fertilizante proporcionado pela liberação dessa palha destes sistemas. Uma outra condição já observada, pessoal, pelo grupo do professor Aníbal, é essa situação. Onde tem o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, reduziu-se o uso de carrapaticidas nos bovinos. Foi feito um trabalho aí pelo Thales, avaliando esses sistemas, e, em média, no sistema convencional, aplicava-se de 5 a 6 doses de carrapaticidas. Na pecuária, por esse trabalho do grupo do NITA, 3,3, na pecuária floresta, 2,9, na lavoura pecuária, 1,7, e na integração lavoura-pecuária, 1,2. Então, ocorre uma redução, isso também já é uma redução do uso de produtos químicos no ambiente, Se a gente considerar que as forrageiras, olha o que elas proporcionam, pessoal. Elas proporcionam essa cama, essa condição de cama aí para um sistema. Qual outra vantagem dessa cama, pessoal? Nós temos uma redução da evaporação, uma redução da evapotranspiração. Se está reduzindo a evaporação, o que está acontecendo com a umidade no solo? Ela está ficando mais úmida, E úmida por mais tempo, ela vai demorar mais para perder a umidade do solo, Se ela consegue reter mais umidade por mais tempo, se ocorrer em alguma situação de ter veranico ou períodos mais longos sem chuva, uma cultura como essa daí teria um maior potencial de conseguir permanecer sendo o seu ciclo normal sem afetar tanto a sua produtividade ou o seu desempenho agronômico. Além disso, pessoal, quando nós temos isso, nós temos aqui esse efeito
protetivo proporcionado por essa palhada sobre a superfície do solo. Além do que nós mencionamos, nós temos essa condição, menor incidência de plantas daninhas, maior capacidade de aumento de infiltração de água no solo, redução de erosão, né? Redução da erosão do solo, isso proporcionado pelo benefício da presença da forrageira. E como que é o planejo nos sistemas integrados de produção agropecuária? Qual que é o planejamento que nós devemos ter? Se a gente considerar o que o Vilela propõe, nós temos essa seguinte situação aqui, considerando as condições de cultivo a nível de Brasil, se nós cultivássemos só soja no ambiente, nós teríamos 42% do tempo ocupado por este solo, né? O restante ficaria em pousio. Se nós tivéssemos só o milho, nós aproximadamente 50% do tempo. Se a gente tivesse soja e milho junto, aproximadamente 80% do tempo. Se a gente tiver soja e milho safrinha com a forrageira e com animais pastejando, 92% aproximadamente do tempo dessa área estaria com produção. Se a gente considerar ainda só o milho consorciado com a forrageira e depois a forrageira, nós teríamos aí aproximadamente também de 98% a 100% da utilização dessa área. Ou seja, os sistemas integrados de produção agropecuária otimizam a utilização da área. Quais são os modelos mais comuns de sistemas de integração lavoura-pecuária? Os mais comuns que podem ocorrer em áreas de reformas de pastagem, né? Posso ter o milho sendo cultivado aqui a partir de outubro, né? Não necessariamente no começo de outubro, mas a partir do mês de outubro, sendo cultivado em consórcio com a forrageira. Ocorre a colheita aqui no final de fevereiro até abril, dependendo da época de plantio aqui, e fica a forrageira para os animais pastejarem durante este período. Depois desseca-se esse capim e cultiva novamente o milho, ou esse sistema fica aí por mais um ano. Uma outra modalidade, o cultivo da soja de outubro a aproximadamente em fevereiro, meados de fevereiro. Depois o milho em segunda safra, ou milho safrinha, em consórcio com a forrageira, de fevereiro até aproximadamente meados de julho. E depois nós temos os pastejos dos animais aqui. Uma outra alternativa seria a soja. Aí, depois, ao invés de milho no cultivo de gramíneas com leguminosas, para aumentar o banco proteico e aumentar a diversidade biológica desse ambiente, né? Aumentando a diversidade biológica aqui, aumentando a fixação de nitrogênio. E, posteriormente, a atingir um estágio de desenvolvimento dessa leguminosa, a entrar com os animais pastejando. Ou ainda, faz o cultivo da soja, aí sobre a semeadura, faz a semeadura da forrageira em sobre a semeadura em R7 ou R8 da soja, faz sobre a semeadura e depois começa o pastejo com os animais. Essas são uma das principais modalidades que são utilizadas a nível de Brasil. Aí, um exemplo da unidade de referência tecnológica da Fazenda Gravataí e Itiquira, no Mato Grosso. Só para vocês terem uma ideia, o consórcio de Braquiária Rosiniense com Guandu, visando a produção de boi safrinha, proporcionou um incremento em 40% de proteína bruta nessa massa de forragem, né? Nessa massa total, tanto da forrageira quanto da leguminosa. Como é que eu posso implantar este sistema, pessoal? Como é que eu posso implantar esse sistema num sistema integração lavoura-pecuária-floresta? Nós temos a modalidade de plantio aí simultâneo, né? Se for uma área de abertura, né? Não vamos entrar em detalhe aqui em correção de perfil do solo, num outro momento a gente poderia falar sobre isso, mas aqui faço-se a distribuição de semente, posso ou não fazer a incorporação, às vezes não tem necessidade. Se eu for fazer uma incorporação, é recomendável fazer a incorporação dela com a grade bem fechada, né? E se for uma grade hidráulica e ainda dando pneu, é só para cobrir a semente, no caso da forrageira.
e depois vim semeando em cima o milho, né, nesse caso. Ou ainda posso fazer esse sistema de semeadura, que a gente chama de sistema de semeadura defasado, né? Seria, nessa operação aí, o produtor está fazendo a aplicação de ureia e a distribuição de sementes simultaneamente. O mais indicado para fazer nessa situação seria quando o milho estivesse no estágio V4, entre V3 a V5, mais indicado em V4. E aí um outro exemplo, né, da distribuição a lance, e depois o plantio em cima do milho. Aqui uma alternativa, uma das primeiras alternativas que o pesquisador Gessi Secom propôs, que foi a implantação simultânea de milho com braquiária, com a forrageira, onde nas caixas alternadas, a semente braquiária, para fazer a distribuição dela, é colocado o disco de soro, né, que é um disco que apresenta os alvéolos menores, né, para ocorrer essa distribuição aí. Então, fazia esse plantio simultâneo. Então, aqui, neste manejo, era feito milho e o capim na mesma operação. Aí o pessoal começou a desenvolver umas terceiras caixas, né, adaptada na frente da caixa do adubo de semeadora, da caixa de adubo da semeadora, colocando uma terceira caixa, onde ela tem aqui um mangote, né, onde desceria esse mangote e faria uma distribuição na frente da linha de plantio. Aí, ó, um exemplo, né, esse aqui foi feito uma adaptação, muito provável que foi feita aqui a adaptação de uma semeadeira daquelas TD, né, que elas usavam em arroz, pegou os seus rotores, né, fez a adaptação do mangote aqui na frente. Então isso aqui é uma terceira caixa, né, ela tem a caixa de adubo e tem os carrinhos de semente, e é colocado na frente das linhas de semeadura. Qual que é a vantagem desse sistema? Faz tudo numa operação. Além disso, o próprio efeito do carrinho, né, pela roda limitadora, pela roda compactadora, ou até mesmo pelo disco de corte de palha, ou pelo disco desencontrado de distribuição de semente ou de adubo, né, de semente, ele provoca qualquer leve empurril que ele provoca na semente para a semente penetrar no solo, já é o suficiente para essas gramíneas germinarem, né? Aqui uma outra adaptação, ó, né? Aqui, ó, caindo aqui, uma adaptação. Então tem a caixa de adubo, tem uma terceira caixa para distribuição das sementes, e aqui a caixa de semente e os seus componentes. Aí mais uma só a título de ilustração. Vocês podem observar que o mangote aqui está na frente dos discos. E aí, esse é um trabalho nosso que nós realizamos em Dourados, Mato Grosso do Sul, milho consorciado na entrelinha e milho consorciado na linha, né? Uma outra alternativa. Nesse caso, na linha, colocava na caixa de adubo, tá? Colocava na caixa de adubo, misturado com adubo, para fazer essa distribuição. E aí, só observando esse efeito. Pessoal, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse sistema com a supressão dessa forrageira. Principalmente aqui na região mais norte do Brasil, como ela tem um potencial mais agressivo, a gente tem que dar uma travada nela, né, segurar ela, diminuir, desacelerar um pouco o crescimento dela. Isso é muito comum fazendo-se com herbicidas, né, nicosulfuron ou mesotrione, sendo mais indicado o nicosulfuron em subdoses, para ele fazer esse retardamento desse crescimento, para que o milho arranque e não tenha essa competição tão excessiva. Uma outra forma de distribuição que tem sido muito comum adotada no Brasil seriam esses distribuidores com motores elétricos, né, ó, feito a distribuição nas barras de pulverização, e faz essa distribuição aí sobre a semeadura da soja, ou depois que o milho já estiver sendo cultivado, né, em V4. Qual que é outra dentre várias vantagens dos sistemas integrados? Seria isso daqui, pessoal. Não existe uma colhedora ou uma colheitadeira 100% eficiente, ou seja, que colha 100% da área. Então, sempre vai ficar restos de cultura ali, de milho, de palhada. E os animais, eles se alimentam dessa palhada. Além do capim de qualidade numa época seca, né, uma época que tá nas principais regiões do Brasil, elas estão secas, ou seja, o índice pluviométrico reduziu, você vai ter uma oferta de uma forrageira de boa qualidade, e ainda restos culturais, no caso aí do milho, né, ó. Então, isso proporciona ganho de peso nos animais. Olha só, isso é uma área aqui
aqui em Rondônia que adota o sistema de integração lavoura-pecuária. Então tem esse benefício, e esse é um sistema 100% eficiente na sua colheita. Sempre tem essa dúvida, mas eu sou agricultor familiar, minha área é menor, tal. Posso adotar? Pode. Os sistemas integrados, eles servem para qualquer área. Não tem tamanho de área que ele não possa ser adotado. Isso é um exemplo lá em Minas Gerais, de um agricultor que adotou os sistemas integrados de produção agropecuária. Aqui só tem uma limitação com relação a essa imagem, é que o milho foi plantado no sentido de morro abaixo, tá? Mas como tem a forrageira ali em consórcio, diminui o potencial erosivo. Então aí o ideal seria plantar em nível, né? Como está aqui o produtor, ó, plantar em nível. Pode-se utilizar matracas, ou plantadeiras manuais ou matracas aí, né? Ou de tração animal, depois fazer essa adubação a lanço, ó, tá? E depois dessa palhada pronta, vem-se o cultivo da cultura sucessora, que seria no caso aí a soja, né? Então a soja sendo cultivada em cima dessa palhada da forrageira. E a parte florestal, e a parte da floresta, pessoal? O que nós temos com relação à parte da floresta nesses ambientes? Essa aí é uma área experimental da Embrapa Agropecuária Oeste, em Ponta Porã, uma foto do Dr. Júlio Salton, num sistema integrado de integração lavoura-pecuária-floresta. Então, o componente arbóreo, fazendo-se presente, melhora a qualidade de ambiência para os animais, melhorando a qualidade e o ganho de peso. Aqui, ó, um sistema de componente arbóreo com soja, né? 18 metros entre os renques. Aí a soja já mais em estágio já mais avançado. Aí os animais pastejando essas áreas, né? Depois de que foi incluído o sistema. Pode ser qualquer modalidade, pessoal. No Congresso Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, que foi realizado em Rondonópolis em 2018, foi apresentar uma das palestras, apresentou os sistemas de integração lavoura-pecuária com parreirais de uva, com uso de animais ovinos no sistema de pastejo. Então, adapta-se a qualquer sistema, né? Aqui, o componente arbóreo com pastagem, né? Os animais pastejando. Aí, isso aqui é no norte do Mato Grosso, aqui, implantação dos sistemas integrados. Nesse sistema teve eucalipto e também teve mogno africano. Isso aqui é uma modalidade para como eu poderia avaliar esse componente arbóreo, para quem quiser fazer estudo com isso, né? Isso aqui se chama sistema Melder, onde nós podemos ter aqui, ó, eu consigo avaliar o espaçamento entre renque, consigo avaliar o espaçamento entre plantas, né? Então, se vocês observarem no meio dele aqui, ele menos espaço entre os renques e menos espaço entre as plantas. Então, eu consigo ter esse sistema de variação. Além disso, eu consigo avaliar também nesses sistemas diferentes forrageiras, né? Então, eu posso ter num único experimento várias variáveis a serem estudadas, vários tratamentos para este sistema quando se adota esse sistema do tipo Melder. Aqui, a título de exemplo, apenas uma fase de implantação em um sistema integrado, né? Aqui é uma fila dupla de eucalipto, e aqui já depois com a soja na entrelinha. Esse aqui é um trabalho da Embrapa, né? Na Fazenda Rosane, em Nova Bandeirante, Mato Grosso, do proprietário Henrique de la Rosa, onde foi implantado mogno africano, então são 69 árvores por hectare, ou seja, ocupando 8,3% da área, no espaçamento de entrelinha de 24 por 6, 24 entre as linhas da arbórea e 6 entre plantas. Aí, algumas imagens de culturas em sistemas integrados, apenas aí para título de ilustração, né? Pode ser arroz, pode ser cultivado arroz nesse sistema, pode ser cultivado eucalipto com amendoim, eucalipto com girassol, a forrageira que nós mencionamos, né? Aí o tipo que vai ser incrementado o componente arbóreo varia se é fila simples, fileira dupla, fileira tripla, né? Esse aí é próximo a Campo Grande, no Mato Grosso, os animais pastejando essa área de sistemas, né? Nesses sistemas tem uma vantagem que, se quiser usar a própria espécie do componente arbóreo
para fazer a parte da cerca elétrica é uma alternativa. Canafístula com braquiária, gliricídia com gramíneas, isso é muito comum adotar no Equador, a adoção desse sistema no Equador e na Colômbia, em algumas regiões do Peru. Aqui, diferentes arranjos dos componentes florestal com teca, a foto do pesquisador da Embrapa Agrosilvos Pastoril Flávio, do componente, aí nesse caso não é eucalipto, é teca, né? Aí, novamente, a cerca ilustrando que ela pode ser usada como componente da cerca elétrica. E tudo isso vai proporcionar esse bem-estar animal, pessoal. Observe onde estão essas vacas. Todas as vacas nesse sistema, elas estão na sombra, né? E aqui, já caminhando para o encerramento, é só a nível de conhecimento, o Dr. Hugo Zimmer fez um compilado de informações sobre fixação de carbono, né, estoque de carbono no solo. Se a gente considerar uma pastagem, uma vegetação ativa, pessoal, a gente observa que de forma geral, a pastagem, em algumas situações, ela tem maior capacidade de fixar, de estocar carbono no solo, né, até quando comparado com a vegetação natural. Aí um outro trabalho do pessoal do Rio Grande do Sul, né, fazendo essa avaliação, a professora Francine. O que a professora Francine avaliou? Ela avaliou a distribuição discreta dos animais, né, em função da intensidade do pastejo. Intensidade, rebaixando esse pastejo a 10 centímetros, 20 centímetros, 30 e 40. Quando a gente observa aqui, ó, nesse de 40 centímetros, a distribuição ficou mais próxima às cercas, né? Quando você pega um moderado, que na maioria desses trabalhos do pessoal aí do sul do Brasil tem obtido, com esses pastejos moderados, as respostas tanto nas culturas quanto na produtividade, ela tem sido mais observada nesses moderados. Então, quando 20 centímetros, né, ela teve uma distribuição mais uniforme, com 30 já começou a ter uma predominância mais nas regiões próximas à cerca, e aqui com 10 centímetros mais próximo aqui ao coxo de sal e ao bebedouro, né? Então, o componente animal aumentando essa heterogeneidade, e se esses animais estão excretando, estão defecando, eles estão melhorando a atividade biológica desse solo, né? Melhorando essa atividade biológica do solo, melhora a qualidade estrutural, física, química deste solo também. Esse trabalho foi publicado recente pela professora Francine. O efeito do componente arbóreo no sistema, nós temos essa condição, ó. Essas duas plantas de milho, essa está a 4 metros e essa a 7,5 metros do componente arbóreo. E aqui é 11 e aqui é 15. O que nós observamos, pessoal? É no mesmo ranking aqui, no mesmo intervalo entre eles, né? Então, o componente arbóreo, na cultura do milho, ele interferiria, reduzindo um pouco o potencial produtivo devido ao efeito de sombreamento, tá? E uma produção da pecuária, a título de exemplo para nós, o Dr. Bruno publicou com seu grupo de pesquisa. Então, se considerarmos só pecuária, né, 13,4 toneladas por hectare por ano de produção de forrageira, o GND de 554 e 18,7 arroba por hectare por ano. Quando vai para a pecuária floresta, aumenta 14,8 toneladas por hectare por ano das forrageiras, aumenta o GND para 569, aumenta aí o ganho por ano, né, 19,3 arroba por hectare por ano. Quando a gente vai para a lavoura pecuária, 21,5 tonelada de massa seca dessas forrageiras, 686 gramas por dia ganham os animais, e a produtividade em arroba chega a 24,3 arroba por hectare por ano. E quando nós consideramos nesse sistema que tem um componente arbóreo, né, ou a lavoura pecuária floresta, existe uma produção de massa de forragem de 21,4 toneladas por hectare por ano, o ganho, o GND desses animais de 740 gramas por dia, e a produção em arroba de 30,8 arroba por ano. Então, o potencial, isso aqui principalmente, pessoal, pelo melhoria do conforto, do bem-estar animal, tá? Existem alguns trabalhos do grupo de pesquisa do professor Bruno e do professor Leandro Domiciano, bastante significativos com relação a esse potencial de ganho aí, da doutora Fabiana também, da Embrapa Agropecuária, da Embrapa Gado de Corte, tá?
Pessoal, a proposta era isso que a gente tinha para a gente fazer uma breve introdução, para a gente talvez gerar uma discussão aí com relação aos sistemas integrados de produção agropecuária. Queria fazer essa abordagem mais geral, né, para depois a gente ter alguns momentos de discussão. Seguem aí meus contatos, né, no e-mail, fabio.souza@unir.br, Instagram, @FábioSouza. A gente tem postado frequentemente lá assuntos que relatam sobre sistemas integrados de produção. E o WhatsApp, se alguém precisar, estou à disposição para qualquer dúvida, tá? Muito obrigado. Professor Fábio, a gente agradece, né, em nome da FEAGRE pela palestra e pela disponibilidade e vontade de estar com a gente aqui neste evento. Tenho certeza que foi discutido um assunto muito relevante para a nossa profissão. Muito obrigado mesmo. Agora eu passo a palavra para as perguntas. Como o Murilo disse, muito obrigado pela palestra, Fábio. E agora eu vou passar as perguntas para você. A Isabela perguntou por que os agricultores são mais receosos de adotar o sistema de integração, ao contrário dos pecuaristas. E a Natália fez uma pergunta muito parecida também, por que os produtores ainda apresentam resistência a usar o ILPF? Isabela e Natália? Isso. Isabela e Natália. Na verdade, assim, quando começou os sistemas integrados, quando começou a incluir a forrageira no sistema de produção, né, o objetivo não era pastejo. A forrageira no sistema de produção era para criar uma proteção ao solo contra a erosão, né? Então, por isso que a nível de centro-oeste, em algumas regiões do sul e mais norte do Paraná, adota-se muito a braquiária rusiciense. E o objetivo da inclusão dessa forrageira no sistema era para criar uma camada de proteção ao solo para proteger contra o efeito da chuva, né? Tanto da chuva, o próprio efeito dela, quanto da enxurrada. Entretanto, quando começou a adotar esse sistema da inclusão da forrageira era adotado praticamente por agricultores. Esse sistema era praticamente por agricultores. Depois esses agricultores começaram a entender o potencial de uso também como planta para alimentação animal e começaram a inserir. Era uma coisa que nós imaginávamos a nível norte do Brasil, que quem ia adotar esse sistema, ou quem ia incluir a forrageira, fossem os agricultores. Por que eu falo isso? Porque o agricultor, ele já tem o maquinário todo, ele já tem o trator, ele já tem o pulverizador, ele já tem a colheitadeira, né? Ele já tem os equipamentos. Por que começou a nos surpreender aqui em Rondônia, uma norte do Mato Grosso, a adoção pelos pecuaristas? Porque para você começar num sistema desse, você vai ter um aporte, um aporte de dinheiro inicial, um aporte monetário inicial relevante. Tu vai comprar um trator, tu vai comprar uma plantadeira, tu vai comprar uma colheitadeira, tu vai comprar um pulverizador, né? Então, o início, o custo é um pouco alto. Então, nós imaginaríamos que os produtores, que os pecuaristas teriam maior resistência, quando não tiveram, muito pelo contrário. Nós acompanhamos algumas áreas aqui de alguns produtores que eles investiram, começaram com 50 hectares, 100, hoje já plantam acima de 600 hectares aí desse sistema e continuam na pecuária, mas já tem o lado da agricultura também. E se a gente pensar isso no ponto de vista social, né, gera mais trabalho, gera mais emprego, né? Sim, entendi. E eu tenho uma pergunta de como que é feita a escolha das leguminosas para que elas trabalhem em consórcio com as braquiárias nas pastagens? Legal. Boa pergunta, Ana. Os estudos com as leguminosas, eles ainda são bem na mistura, né? Na mistura ainda são recentes. Mas o que a gente já sabe, por exemplo, feijão guandu, crotalária, feijão calpi. Isso a gente vai levar em consideração muito qual seria que se adaptaria à região de vocês. Por exemplo, aqui, não adianta eu pegar uma leguminosa, o que daria certo aqui na região norte do Brasil, por exemplo? A crotalária, o feijão guandu,
o feijão de porco, o feijão calpi, e esses estariam. Para as condições aí, para as condições do sul, a gente teria que pegar uma leguminosa que conseguisse, que tivesse esse poder aí de poder ter esse efeito de competição sem causar perdas significativas no seu desempenho. Mas com relação a... vai com a região, né? Mas o desempenho delas geralmente são iguais, viu, Ana? O desempenho delas geralmente são iguais. Entendi. A gente teve uma pergunta também do Danilo, ele elogiou a sua palestra e ele queria saber quais árvores geralmente são mais utilizadas, quais espécies, e se você sabe também quais são mais utilizadas no Nordeste. Como que é o nome dele, Ana? Danilo? Danilo. O Danilo, eu vou ficar te devendo, mas se você depois entrar no meu Instagram lá, do Nordeste, eu não saberia te recomendar agora, mas eu posso verificar e te enviar. As mais comuns que têm sido adotadas no centro-oeste brasileiro, norte, em algumas áreas são principalmente o eucalipto, né, a espécie de eucalipto. A gente já tem alguns estudos com teca, mogno africano, mas o mogno africano, devido ao seu crescimento inicial ser um pouco mais lento, né, ele não tem sido muito adotado. O que deveria ser um componente arbóreo, Danilo, interessante para esse sistema? Seria um componente arbóreo que em 2 ou 3 anos ele já atinja a altura que a introdução dos animais nesses sistemas não causem danos a ele. Tá? Tem um trabalho, foi publicado recente, se eu não me engano é uma dissertação ou uma tese de doutorado do pessoal lá da Aliança, que ele estudou justamente isso. Qual que é o momento ideal para a entrada dos animais em função do componente arbóreo, tá? Em função do componente arbóreo. Depois, se você entrar lá no site da Aliança CIPA, tem um linkzinho lá chamado Conhecimento, daí tem dentro desse conhecimento chamado Biblioteca. Dentro da biblioteca tem dissertações, teses e artigos científicos. Um daqueles ali tem essa informação com relação ao momento ideal da entrada desses animais. A gente adota geralmente depois do 2º ano, tá? Mas daí, para o Nordeste você deveria considerar uma espécie que você entenda que ela tem um crescimento inicial mais rápido, tá? Senão você vai demorar muito para entrar com os animais no sistema. E a última pergunta que o Danilo também fez é em relação a animais peçonhentos. Como que a gente pode evitar de não ficar um ambiente propício para a aparição de animais peçonhentos? Eu acredito que por essa diversificação que existe no sistema, o que é o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta? Se a gente observar, o homem, quando ele começou a agricultura, né, ele fazia mais de forma extrativista. Se a gente pensar hoje num ambiente de mata, né, numa mata nativa, ela tem todos esses componentes vivendo ali em equilíbrio, né? Considerando as cadeias alimentares, eles estão vivendo em equilíbrio. Quando você tem só um cultivo de uma cultura anual, você diminui muito a diversidade. Quando você vem com um anual mais uma segunda safra anual, você já aumenta um pouquinho. Quando você coloca as 2 anuais mais o componente animal, você aumenta a diversidade. Quando você coloca o componente florestal, o que nós estamos querendo fazer? Nós estamos querendo nos aproximar mais próximo daquela condição de ambiente em equilíbrio. Ou seja, estou aumentando a diversidade de componentes desse sistema, consequentemente vou aumentar também a presença de inimigos naturais que possam, em algumas situações, diminuir o potencial de ocorrência desses animais peçonhentos. A gente não tem muito relato, até seria uma boa questão para estudos. Não tem relato em sistema integrado da ocorrência de peçonhentos. Aí, acabamos de ter uma ideia. Muito boa. Realmente, uma pesquisa bem interessante para se fazer. E eu acho que agora acabou as perguntas, estou vendo aqui, não tiveram mais nenhuma. Agradeço mais uma vez por ter aceito o convite para ministrar essa palestra para o FEAGRE e acredito que o tema tenha sido muito enriquecedor, muito esclarecedor para todo mundo que teve a oportunidade de assistir. Obrigado. Eu que agradeço vocês, parabéns pela organização, parabéns pela iniciativa, eu vejo que vocês estão
aí tomando frente do evento. Então, parabéns a vocês e obrigado. Muito obrigada. Aqui no auditório 3, com a palestra de mecanização agrícola. Boa tarde. Boa tarde. A nossa terra é a nossa casa. E para colher o amanhã que nós queremos, a nossa parceria faz toda a diferença. O Banrisul está oferecendo diversas linhas de crédito e prorrogando as dívidas para quem é produtor rural enfrentar a crise, faça chuva ou faça sol. Pode acreditar, tudo isso vai passar. E trabalhando juntos, vamos sair ainda mais fortes. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. A Caixa é o banco de todos os brasileiros e muitos trabalham na Caixa. Somos mais de 150 mil e cada funcionário, cada parceiro, em cada lugar está procurando atender você, cliente ou não cliente, da melhor maneira possível nesse momento desafiador. Mesmo à distância, pelo site, aplicativo, telefone ou nas operações essenciais, pode ter certeza. A Caixa, nesses 159 anos, nunca esteve tão perto de você. Somos os maiores produtores de arroz do Brasil. E graças ao trabalho dos agricultores, o arroz chega à mesa de todos. Para combinar com feijão, para fazer o melhor carreteiro, para alimentar os bebês, para testar uma receita nova de risoto ou transformar você num chefe. Fique em casa e alimente-se bem. Arroz é saúde. Bom apetite. IRGA, há 80 anos fortalecendo a agricultura. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.